Este é o padrão da camiseta, o cenário psicológico por trás desse padrão. A pessoa com traços narcisistas começa pela identificação. Ela examina a sala, qualquer ambiente serve, empresa, igreja, família. Ela vive em estado de alerta, sempre buscando uma nova mãe, sempre buscando uma fonte emocional, sempre buscando alguém para consumir afetivamente. O alimento dela são pessoas que ela devora por dentro, na mente, no coração. Ele é um conspirador emocional, um canibal de mentes. Sempre que entra em um ambiente, começa a examinar potenciais. Essa leitura é automática. Essa astúcia move todo o processo. A fantasia compartilhada é implacável. É algo pré-programado, impossível de interromper. Não é algo que ele controla. E isso o diferencia de um psicopata. O psicopata faz isso de caso pensado. O narcisista não. Ele não controla. É uma compulsão, uma defesa antiga, uma programação emocional rígida. Ele nem percebe a maior parte do que faz. Tudo acontece no inconsciente. E sabemos disso por mais de 130 anos de estudo e observação clínica. A primeira coisa que ele faz é localizar pessoas. Ele identifica, examina, seleciona. O olhar denuncia tudo. Um olhar que varre você. Quando alguém assim entra num lugar, um bar, uma empresa, uma família, não é uma entrada comum. É como se entrasse um radar humano. Quando ele entra no ambiente, algo ativa por dentro. Um interruptor liga. Ele começa a avaliar tudo, examina pessoas por dentro. As perguntas são: como posso usar essa pessoa? Como ela entra na minha fantasia compartilhada? O que eu posso obter dela? Ela pode virar minha nova mãe emocional? Quem vive assim está sempre em missão. Não existe trégua, não existe descanso interno. Esse modo de funcionar é exaustivo, cansativo até para ele mesmo. É totalmente compulsivo, acontece de forma automática. Ele não controla, não evita, apenas dispara. Não é uma escolha consciente. Não é que ele esteja procurando alguém ativamente. Ele simplesmente funciona assim. Tudo acontece dentro do espaço narcísico patológico. Um espaço físico, concreto, visível. Pode ser uma empresa, uma igreja, uma casa, um grupo familiar. É ali que essa pessoa se organiza emocionalmente e cria ao redor um grupo que admira, valida e alimenta esse funcionamento. Esse é o espaço patológico, o campo onde tudo acontece. A maior parte da varredura emocional acontece ali. Ele raramente escolhe alguém totalmente estranho. Ele prefere pessoas que já admiram, seguem ou validam sua presença. Ali, ele encontra seus potenciais e então inicia a fase da audição. Depois de identificar seus potenciais, ele se concentra neles e inicia a audição para a fantasia compartilhada. Essa fantasia funciona como um filme, uma peça emocional cuidadosamente montada. Cada pessoa tem um papel, um roteiro, uma função na história dele. A fantasia compartilhada sempre promete um final perfeito. E você virá um ator em potencial nessa história. Por isso ele precisa te testar. São 3 testes. Toda audição passa por esses 3 pontos. Se você passa, infelizmente, ganha o papel. O primeiro teste é simples. Ele precisa idealizar você. Você precisa ter características mínimas, recursos mínimos que ele possa exaltar depois. Ser minimamente inteligente, minimamente atraente, minimamente submisso e minimamente perceptivo. Um conjunto mínimo de qualidades. Porque ele precisa ampliar tudo isso depois da fase de idealização. Depois vem o segundo teste. Ele irá medir se você oferece pelo menos 2 dos 4 S's. O primeiro S é
sexo. O segundo S é suprimento emocional, atenção, cuidado, validação. Se ele for mais sádico, vira suprimento sádico, dor emocional como fonte de poder. É o prazer de te ver sofrer, de te controlar pela dor. O terceiro S são os serviços. Você tem carro? Tem dinheiro? Sabe cuidar da casa? Sabe acolher? Sabe resolver problemas dele? Tem contatos que ele pode usar? E o quarto S é segurança. Você é estável? É alguém que não vai embora fácil? Alguém que ama mesmo quando dói? Alguém que segura tudo sozinha? Esse é o segundo teste. Você entrega sexo, serviço, suprimento ou segurança. O terceiro teste avalia sua vulnerabilidade, porque ele precisa atravessar suas defesas. Ele está prestes a te oferecer um acordo. O acordo é simples: abandone a realidade. Entre no meu mundo fantasiado. Aceite ser o que eu preciso e acredite que isso é o melhor para você. Quase ninguém aceitaria isso consciente. Por isso ele busca seus pontos fracos, suas fendas emocionais, as brechas por onde ele pode entrar, invadir, confundir, doutrinar, te moldar ao papel que ele quer. Você tem feridas antigas? Se sente quebrada por dentro? Lida com traumas, ansiedade, dependência emocional? Tem histórico de abandono? Você é sonhadora? Gosta de criar histórias internas para suportar a dor? A fantasia pode ser mais fácil que a realidade. A realidade te assusta. Você foge do desconforto. É romântica. O romance vira ponte para a fantasia. Você é grandiosa por dentro, mas pequena por fora. Ele diz: comigo você será especial. Se eu sou incrível, você também será. Você tem déficit de amor próprio? Tem dificuldade de se amar? Às vezes se rejeita? Às vezes se machuca sozinha? Para ele, perfeito, perfil ideal. E assim, os 3 testes completam a fase da audição. Depois dos testes, ele avança para a preparação. É a próxima etapa da dinâmica. E ela acontece de 3 maneiras. São 3 vetores, 3 iscas emocionais. A primeira é a criança interior dele. Uma criança que não existe de verdade, mas parece real, parece carente, machucada. A segunda isca é a sua própria criança interior, aquela parte sua que ainda quer ser vista, acolhida, escolhida. A terceira isca é a enormidade da fantasia. Ela te convence de que aquilo é grande, único, especial. Ele te dá acesso à criança interior dele, uma criança que parece real, porque psicologicamente ele funciona como uma criança pequena, 2, 3 anos de idade emocional. E ele te deixa ver isso. Você percebe traços infantis, doces, cativantes, misturados com dor, carência e sofrimento. É um pedido silencioso por proteção. Ele se apresenta como um bebê ferido e passa mensagens como: estou machucado, estou quebrado, não me abandone, me cuide, me salve. Isso ativa a ressonância das feridas arcaicas. É a conexão profunda entre 2 pontos vulneráveis. Narcisistas e vítimas costumam ter a mesma origem. Histórias marcadas por famílias disfuncionais. Por isso você se sente reconhecida de imediato, aceita de imediato, compreendida de imediato. Ele parece conhecer sua dor porque viveu algo parecido. Existe um terreno comum ali, uma afinidade psicológica, uma sensação de finalmente alguém me entende. 2 adultos com feridas de infância parecidas. E isso cria ressonância que te prende. Quando você responde à criança interior dele, ele usa essa brecha, porque isso é uma vulnerabilidade sua e abre caminho para a
próxima fase. Agora, ele vai atrás da sua criança interior. Ele já entrou na sua casa emocional, entrou na sua mente, entrou na sua alma. Como toda criança ferida, a criança dele procura outra criança para se conectar. Por isso ele chama a criança dentro de você e te faz regredir, te faz voltar ao lugar de criança. A regressão é a infantilização. Viram ferramentas de controle. Neste ponto, ele ativa a criança dentro de você e você começa a se infantilizar. Sem perceber, se torna cada vez mais pequena perto dele e começa a perder suas funções executivas. Você adia julgamentos, deixa ele decidir por você, pergunta a ele o que é real e o que não é. Isso desliga sua força do ego. É como se ele desligasse sua voz interna e deixasse você vivendo na sua versão criança. Você foi localizada, foi testada e aprovada. Você conheceu a criança interior dele e se conectou a ela por amor, dor ou proteção. Depois veio a infantilização e você se tornou dependente dele. Ele te prometeu um mundo perfeito, uma realidade fantasiada, uma realidade criada a dois, um cenário com lógica de culto emocional. E sem perceber, você desenvolve uma mente de culto. Então, chegamos ao próximo movimento. A preparação leva direto para a fase seguinte e tudo isso desemboca no terceiro estágio, a etapa onde as duas mentes se alinham, a fase da co-idealização. Gostou do conteúdo? Então se inscreva agora, ativa o sininho, curta e compartilha com quem precisa acordar para essa realidade. Você pode ajudar muita gente. Quer a parte 2? Comenta aí. Quero a fase da co-idealização. Se tiver muitos pedidos, eu libero o próximo capítulo. Um super beijo!